No Brasil, nos Estados Unidos ou na França, os policiais enfrentam uma onda de contestação pelas práticas racistas e violentas. No Brasil, há mais de 3 anos, um grupo de policiais antifascismo denuncia esse e outros problemas que envolvem a categoria, como a repressão de movimentos sociais, que, segundo eles, tem se acentuado nos últimos anos. A gente conversa então com Denilson Campos Neves, policial civil na Bahia e um dos fundadores desse movimento. Seja bem-vindo, Denilson. Obrigado pelo convite, agradeço a todos vocês. Uma boa Denilson, tarde para vocês aí na França, né? é Bom verdade. dia no E Brasil. para vocês. A minha primeira pergunta nesse contexto, né, de protestos contra a polícia que a gente tem visto no mundo é, aí no Brasil, no contexto brasileiro, como se reconciliar com essa população que vê a polícia como uma inimiga? É difícil, uma tarefa que tem uma carga de dificuldade muito alta, porque a polícia, na América Latina como um todo e no Brasil não é diferente, ela tem uma carga negativa e uma relação com a sociedade, com os setores populares, de extrema violência. A gente acredita que o projeto de polícia, o projeto de segurança pública que se instituiu no Brasil, de alguma forma, necessitou e precisa, por conta da historicidade daqueles que dominam o Estado brasileiro, precisou ter uma polícia que se constituísse como polícia de repressão muito forte para poder garantir a estabilidade política e econômica desses setores que existem no país. Então, essa polícia nunca foi uma polícia de garantia de direitos, e muito menos uma polícia que tenha no seu arcabouço as definições e os conceitos daquilo que a gente entende como polícia, né? Uma instituição que está para garantir os direitos, uma instituição que está para garantir a paz entre as pessoas. Muito pelo contrário, a polícia no Brasil ela tem um recorte no racismo estrutural e tem um recorte de violência extremada no Brasil. Por isso que a gente caracteriza a polícia como instituição, uma polícia de caráter genocida, uma polícia antidemocrática, uma polícia que sempre nutriu o chamado ovo da serpente fascista, né? Uhum. E quem são esses policiais antifascistas, né? Antifascistas, que parcela da polícia eles correspondem hoje em dia? Uma minoria muito pequena? Como é que está isso dentro da polícia? Do ponto de vista numérico, nós somos realmente a minoria, né? A gente teve um manifesto agora questionando as perseguições que estão sendo feitas a nível nacional e aos policiais em especial, que são progressistas. E esse manifesto já teve uma assinatura em torno de 700 pessoas. Hoje, as pessoas que se declaram como membros do movimento Policiais Antifascismo faz com que a gente se enquadre no comparativo numérico a uma minoria muito expressiva, né? Uhum. Dentro do arcabouço policial. No entanto, do ponto de vista político, a gente consegue ter uma marca organizada e de destaque diante dos policiais, porque é raro encontrar nas polícias organizações que têm um cunho nacional como nós temos, podendo discutir, podendo elaborar e intervir nos espaços políticos como nós estamos tendo. Uhum. Então, assim, a gente tem um número reduzido de pessoas, mas a gente também acredita o seguinte: nós temos uma polícia hoje no Brasil extremamente dividida. Só que aqueles policiais que encampam o campo progressista e democrático geralmente ficam muito velados dentro da polícia. Uhum. Eles têm dificuldade de se expressar porque vão ser ou perseguidos, vão servir de chacota, né, de gozações, ou se sentem ameaçados de alguma forma porque a lógica reinante dentro do debate na instituição é a lógica conservadora, retrógrada, né, antidemocrática. Então, Uhum. assim, é um dado ainda pouco estudado, é uma situação pouco apropriada pelos segmentos de pesquisa, de análise científica a respeito dessa composição social. Uhum. Então, eu iria perguntar como é que vocês são vistos dentro dos seus pares aí, como é que seus colegas encaram vocês e os superiores encaram vocês. Você já parcialmente respondeu aí dizendo que acabam sendo alvo de chacota, né? Existe um tipo de perseguição que ela é muito velada e pouco dentro do campo da presença do policial. Então, assim, nós somos policiais antifascismo, é muito difícil encontrar policiais que na nossa frente façam uma ameaça ou façam algum tipo de gozação conosco.
É muito difícil. Geralmente, esses ataques acontecem através das redes sociais. Uhum. Até porque boa parte dos policiais antifascistas tem uma atuação direta dentro da polícia, seja no aspecto classista, através de sindicatos, né? Seja no aspecto intelectual, porque se expõe muito nas redes sociais, ou se expõe muito na mídia, defendendo ideias progressistas. Uhum. Então, esses ataques ainda se concentram nesse campo virtual, ainda se concentram. Só Uhum. que agora ele já começa a ter, com o recrudescimento do fascismo aqui no Brasil, a gente já começa a ter algumas coisas mais objetivas, mais concretas, né? Uma Uhum. ação na justiça, Uhum. pessoas desafiando, chamando o policial antifascismo para comparecer em determinados lugares para poder entrar em conflito. A gente já encontra alguma coisa nessa linha. Uhum. Mas temos uma relação meio hostilizada e a gente entende por que é que isso acontece. Uhum. A gente pode tratar isso no decorrer da entrevista. Sim, pois é. Eu ia colocar na questão também de vocês estarem sendo investigados no Rio Grande do Norte, né, como um grupo paramilitar. Nesse contexto, vocês temem que esse processo ou essa investigação, né, ou processos como este avancem e vocês possam, por exemplo, serem presos um dia? Eu acho que é possível isso acontecer, né? O que está acontecendo hoje no Brasil com a equipe e o governo Bolsonaro é qualquer coisa que fuja da ótica da razão, da Uhum. razoabilidade do diálogo de uma relação democrática. Então, qualquer coisa que vier desse governo para a gente não mais nos surpreende. Uhum. Então, é possível, sim, acontecer outros ataques, acontecer outras denúncias e, possivelmente, procurar machucar o movimento de alguma forma, seja através de prisões, que eu acho que talvez seja o recurso último que eles vão utilizar, mas Uhum. eles vão utilizar aquilo que mexe mais com a classe trabalhadora, né? É mexer com salário, tentar fazer expulsão da corporação, Uhum. dificultar a vida do policial. Eles vão usando os processos de repressão, os processos de perseguições, por doses homeopáticas. Vão Uhum. começando da mais leve até chegar à última posição deles. Isso vai Você, depender muito de como o quadro político institucional no Brasil se colocar. claro. Quanto mais recrudescedor for, mais a repressão vai ser dura contra a gente. Claro, com certeza. Você e seus colegas antifascismo, vocês temem pela própria vida, por exemplo? Olha, eu sou meio suspeito para falar disso, porque eu já sou visto como uma pessoa destemida em relação a isso. Não Uhum. tenho temor da minha contra a vida, não, acho que não. Eu, particularmente, não. Agora, acredito que existe alguns companheiros, principalmente aqueles que estão entrando no movimento recentemente, que ficam preocupados com isso. Uhum. Ainda não tivemos nenhum tipo de ameaça que diga assim, literalmente, olha, aqui está tentando agora contra a vida, a gente vai correr risco. Ainda não. Uhum. Mas, há 2 anos atrás, nós tivemos a morte de um companheiro nosso, né, no Rio Grande Pois do é. Norte. Uhum. Uhum. Ele foi assassinado e até hoje tem uma dúvida se aquele assassinato dele foi por conta da posição dele política ideológica ou se aquele assassinato foi um mero assalto e ele estava no lugar errado, na hora errada. Uhum. Uhum. Mas isso não fez com que as ameaças crescessem no Rio Grande do Norte, Uhum. né? Porque a luta lá continua e continua talvez mais dura do que era antes, Uhum. né? Então a gente tem esse exemplo, mas nada que diga assim, olha, está em xeque a vida dos policiais antifascistas. Ainda não. Aham. Aham. Denilson, no manifesto que vocês divulgaram na semana passada, vocês afirmam que a polícia brasileira, via de regra, né, age sob práticas fascistas nas abordagens, principalmente nas comunidades. O Estado brasileiro, em algum momento até hoje, já assumiu que esse problema existe? O que já foi feito para melhorar esse quadro, se é que alguma coisa já foi feita? O Estado brasileiro ele vive e se nutre desse tipo de prática policial. Eu costumo dizer, segundo as leituras que a gente faz, por exemplo, hoje a teoria da hegemonia de Antônio Gramsci, ele fala exatamente sobre isso. Ele diz que o Estado brasileiro, a sua hegemonia, ela é muito caracterizada pelo exercício da repressão, da correção e do convencimento. Uhum. A história brasileira sempre foi marcada muito mais pela coerção, pela violência, do que pelo convencimento. Uhum. Isso faz com que a estabilidade política da direita e daqueles que sempre dominaram o Estado fosse, de alguma forma, caracterizado por esse aspecto de violência. Claro. Isso,
isso revela e deixa muito claro que as instituições que são privativas do uso da violência, do uso da arma de fogo, como as polícias, deixa isso muito à tona, deixa isso muito claro. Então, na historicidade das polícias no Brasil, não há um exemplo sequer do Estado ter feito uma polícia mais democrática, mais participativa, uma polícia que discutiu segurança pública no seu âmago. Uhum. Nós tivemos o exemplo do Leonel Brizola, na década de 80, em 80 e 90, no Rio de Janeiro, onde tentou fazer algo nessa linha, mas foi só uma tentativa positiva, por um lado, mas do ponto de vista geral, muito cosmética, muito superficial, onde Uhum. não questionava a estrutura, o funcionamento e o sentido da existência das polícias. Então, a gente não tem, mesmo nos governos ditos de esquerda aqui, como foi do PT, nós não temos nenhum exemplo desses governos ter utilizado uma política sistemática, aprofundada, de elaborar um sistema de segurança pública e a construção de um modelo de polícia democrático, que pudesse dialogar com o povo. Nunca. Uhum. As fórmulas são as mesmas que a direita sempre utilizou. Sim, e ultimamente, né, aquela expressão bandido bom é bandido morto, então chancela esse tipo de práticas, né? Quer dizer, estimula, né? Estimula, dito pela direita e dito pela esquerda. Uhum. Quando chega no poder, é o mesmo discurso. Eu vivo aqui na Bahia, onde o governador é um membro do PT. Uhum. O PT já está aqui na Bahia há 12 anos, 16 anos praticamente. Nunca houve um passo positivo sequer no quesito de segurança pública. Pelo contrário, o governo do PT recrudesceu a violência com a criação de grupos especiais, que a gente sabe que tem a prática muito mais genocida do que resolver qualquer outra coisa no âmbito policial. Uhum. Então, é uma coisa pior dentro do governo do PT aqui na Bahia, se for analisar. Quer dizer, ultrapassa essas questões ideológicas, né? Uma prática de Estado mesmo. No manifesto também, Denilson, vocês citam o racismo institucional, a misoginia, LGBTfobia, a criminalização dos movimentos sociais e dizem que está em curso aí no Brasil a institucionalização de mecanismos de controle e de repressão para afastar qualquer tipo de oposição ao governo. Os brasileiros agora, nas últimas semanas, estão de volta às ruas contra o racismo também, mas também, principalmente, né, contra o governo Bolsonaro. A gente está vendo, né, esse movimento se ampliando dos dois lados. Nesse contexto, como é que você acha que vão evoluir esses protestos em termos de acompanhamento policial, né? Porque a gente sabe que a polícia, em geral, controla, né, fiscaliza o andamento desse tipo de manifestação, e a gente já deu alguns sinais de que as manifestações anti-governo talvez tenham um tratamento diferenciado em relação às a favor do governo. Com certeza, a gente já está preparado para isso, já sabendo que esse tipo de conduta dos governos, do governo federal principalmente, e dos governos onde existe apoio dos governadores ao governo federal. Ainda assim, a gente encontra uma prática ou a conduta dos policiais quase que autônomo em relação ao governo que, por exemplo, se opõe ao governo federal, onde os policiais, acreditando que estão fazendo a defesa do governo federal, atuam da maneira mais truculenta e mais violenta possível, onde possa garantir que aqueles que se opõem ao governo sejam tratados de maneira criminosa, vão ser os criminosos, e aqueles que estão no apoio, né, são tratados com flores e carinhos, como exercício democrático da livre expressão. Uhum. Eu acho que isso é uma onda que não tem como paralisar, a gente vai ter que enfrentar isso. Qualquer discurso que queira impor uma lógica contrária de contenção, para evitar o confronto, para evitar sair às ruas, ele dialoga ainda muito com a possibilidade e a crença de que as instituições estão funcionando, o sistema de justiça, o legislativo, e a possibilidade, nas próximas eleições de 2022, tentar resolver isso. E não é isso que nós estamos enxergando. A crise ela já está em curso. O golpe, que a gente imaginava que era um golpe militar clássico, como aconteceu na década de 60, não é isso. O golpe já existe, já está sendo feito o golpe. Uhum. O golpe do Bolsonaro é o golpe institucional através da ocupação dos espaços institucionais. Uhum. Né? Então, ele já está fazendo o golpe, já está aplicando isso na prática, sem necessariamente levantar uma arma.
de Exato. Vocês fogo. falam no manifesto, né, os esforços do presidente visando se apropriar do comando da Polícia Federal e da Procuradoria-Geral da República Isso, é uma amostra disso, né? isso. O recuo do Legislativo, a gente já vê hoje o Congresso Nacional, o Senado recuar, o governo faz ameaças duríssimas ao sistema de justiça, ao STF, e a gente assiste os ministros recuados, concordando às vezes com aquilo, ou então dizendo que o debate não é muito bem por ali, não toma nenhuma atitude contundente contra as posturas do presidente. Então, o golpe está em curso, as instituições estão se curvando diante do presidente, não há outra alternativa para a população, para aqueles que lutam pela democracia, senão ir às ruas. Né? Uhum. A gente tem um paradoxo, porque a gente está vivendo um momento de pandemia no mundo inteiro, e talvez o Brasil seja o pior país que tenha dado resposta a isso. Uhum. É o pior país em relação a isso. Mas a gente está vendo o seguinte, ele está se aproveitando justamente desse momento, porque é o momento em que a reação popular, que poderia estar na rua em grandes massas, não Claro. pode estar, e aí ele implementa a toque de caixa, o que tem que ser feito para o golpe dar certo. Uhum. É inevitável. Eu acho que as polícias elas tendem, enquanto instituição, a agir dessa forma. Por outro lado, nós vamos ter policiais, como já temos policiais, assim como a gente viu esse episódio dos Estados Unidos, que se opõem diante do cumprimento de leis ou de práticas que impeçam a democracia. Uhum. Então, a gente está no processo de disputa, onde hegemonicamente tem uma postura do presidente que está em curso colocando o seu golpe, mas a gente tem uma contradição dentro das instituições. E a Uhum. polícia não está isenta disso. Né? Pois é, E a gente e está aí chega contando... essa questão que eu te colocaria, Denilson. Jair Bolsonaro foi eleito com forte apoio dos policiais, das Forças Armadas, dos militares, né, em geral. O país vive essa crise política profunda, acentuada por essa pandemia de coronavírus, mas até que ponto você acha que esse apoio das Forças Armadas, dos policiais como um todo, até que ponto esse apoio vai se manter? É incondicional ou você vê uma possibilidade de racha aí? Como é que você visualiza isso se acentuar nesse caminho? Eu não acho que é incondicional. A cegueira política e ideológica dos policiais não é a cegueira absoluta. Quando eu digo isso é porque as pessoas às vezes imaginam que o grupamento, as pessoas... Nós temos mais de 1.200.000 policiais no Brasil, contando com as guardas municipais, que fazem práticas, que têm prática de polícia. Não está o número absoluto dessas pessoas não está envolvido diretamente com o governo. Uhum. Eu acho que, a depender do recrudescimento da ação e da necessária repressão exigida pelo governo, alguns segmentos da polícia, do setor de segurança pública, vão começar a romper. Uhum. Seja porque a gente observa que a democracia está sendo jogada na lata do lixo e as pessoas estão perdendo o poder de se manifestar, seja porque os próprios policiais já fazem comparação do que é que esse governo propõe para a categoria policial, o que propôs até agora como melhoria. Então, não existe nenhuma relação de troca que possa dizer assim, olha, eu vou defender esse governo porque, de fato, ele está nos protegendo. Não existe. Muito pelo contrário. Tá no O discurso, governo... mas na prática não mudou nada para os policiais. Exatamente. Na prática, não mudou nada. Pelo contrário, piorou. Uhum. A vida dos policiais pioraram. Então, a gente tem um espaço de disputa política que os setores progressistas, populares, os policiais antifascismo, precisa fazer intervenção para fazer essa disputa. Porque somente através desse conflito é que a gente vai conseguir selecionar grupamentos policiais, massas policiais que vão dizer que não vale a pena estar fazendo esse enfrentamento. Né? Uhum. Agora, se nós ficarmos parados esperando que a polícia atue e ninguém venha disputar essas ideias, a gente vai ter um processo difícil, porque os policiais se manifestam como qualquer trabalhador de acordo com as alternativas. Uhum. Você precisa apresentar alguma alternativa que ele possa se enxergar enquanto trabalhador ou como vítima desse próprio processo que ele está defendendo. Uhum. Se a gente não apresentar alternativa, a tendência é ter os trabalhadores policiais, assim como qualquer outro trabalhador a nível nacional, perdido sem saber como atuar diante daquilo. Uhum. Né? Então, assim, a gente está num processo de disputa política muito intenso. Eu não sei dizer e faço prognóstico do que vai ser. Eu acho que a gente tem projetos a ser implementados e práticas a ser implementadas que podem dar um norte melhor para a gente de como é que isso vai ficar.
Muito obrigada, excelente. Muito obrigada, Denilson Campos Neves, policial civil e integrante do movimento Policiais Antifascismo. Obrigado também a vocês pela oportunidade. Espero colaborar e contribuir em outros momentos.